6 meses depois, a guerra em solo ucraniano segue. O confronto que parecia ser rápido não dá sinais de que vai acabar tão cedo. 6 meses de guerra na Ucrânia. O que parecia ser uma operação relâmpago resultou numa guerra clássica sem sinais de que vai terminar em breve. As duas partes têm sofrido grandes perdas humanas e materiais, sem que nenhuma pareça disposta a um cessar-fogo ou a diálogos de paz. Os ucranianos travam o que é uma luta existencial para defender a nação, considerada por Putin uma falácia histórica. Putin apresentou o conflito como parte da resistência da Rússia à expansão da Organização do Tratado Atlântico Norte, o que torna inaceitável qualquer noção de derrota. O apoio da Europa e dos Estados Unidos com armamento e inteligência tem permitido às forças ucranianas resistir, se não deter, o avanço russo no Donbás e na costa do Mar Negro. Mas esse ritmo também tem permitido à Rússia consolidar as posições nessas áreas, apoiando-se certamente em uma presença militar fortalecida na Crimeia, desde a anexação em 2014. A iminente chegada do inverno vai colocar à prova a determinação dos ucranianos, especialmente se sofrerem restrições severas no fornecimento de energia e mais gente for forçada a abandonar as casas. Moscou parece decidida a pagar o preço de uma longa guerra de desgaste. Os aliados ocidentais da Ucrânia têm tentado estrangular a economia russa e reduziram drasticamente as compras de petróleo e gás, com sanções que restringiram as importações de produtos russos e obrigaram muitas empresas a deixar o país. Apesar disso, as receitas das exportações da Rússia cresceram desde o início do conflito. Se o conflito adentrar no inverno e o ano que vem, o futuro vai depender da manutenção do apoio ocidental a Kiev, sujeito ao impacto que o conflito tem causado nas famílias na forma de uma inflação elevada. Se a ajuda continuar e nenhum grande erro for cometido, a vantagem militar russa pode diminuir, o que prejudicaria Putin antes das eleições presidenciais de março de 2024, de acordo com especialistas. Um porto parecia promissor e com potencial econômico, mas agora é aterrorizado pela violência e pelo tráfico de drogas. Na Cidade de Deus equatoriana, bem menos conhecida do que a homônima brasileira, mais de 40 mil habitantes vivem sem condições desumanas. No Monte Sinai, um subúrbio das montanhas equatorianas de Guayaquil, os habitantes de mais de 50 assentamentos irregulares vivem sem acesso a serviços básicos. Só na favela Cidade de Deus, 40 mil equatorianos vivem em casas precárias. As moradias são tão pequenas que os banheiros ficam do lado de fora das construções. A Cidade de Deus também não tem água potável. Caminhões-tanques circulam pelas estradas. Um tanque de 55 galões custa 75 centavos de dólar, mais do que no setor rico, onde 1 metro cúbico de água potável custa 72 centavos de dólar. Antes eles tinham que pagar $1 pela água. Realmente é um grande negócio para os empresários porque eles compram 45 centavos por metro cúbico de água, ou seja, aproximadamente entre 5 e 6 tanques. Eles ganham muito mais, o triplo de dinheiro. Pobreza, superlotação, falta de serviços básicos e violência compõem o que a ONU chama de armadilha da pobreza, da qual é difícil escapar. Grupos criminosos ampliaram as suas redes para o superlotado Monte Sinai, onde extorquem dinheiro das comunidades em troca de segurança. Com as escolas distantes, crianças e jovens ficam propensos a serem recrutados por criminosos. A partir daí surgem outras questões. A questão da saúde, há uma grande proliferação de doenças. A questão educacional também é grave. A pandemia tornou muito mais evidente essa falta de programas educacionais. De acordo com dados oficiais, a superlotação habitacional em Guayaquil é de 14,6%, superior à média nacional de 9,6%. O porto sofre uma onda de violência devido ao tráfico de drogas, que causou mais de 800 homicídios este ano, 32,5% de todos os casos registrados no Equador. Os mais velhos alertavam sobre os perigos de colocar todas as fichas no turismo. Mas os Rapa Nui ignoraram o conselho até que a pandemia chegou. Fechada para o mundo por 2 anos,
A ilha de Páscoa se tornou quase autossuficiente. E agora que os turistas voltaram, os habitantes garantem que a ilha chilena nunca mais será a mesma. Antes do coronavírus, a ilha de Páscoa recebia 2 voos por dia e quase 160 mil visitantes por ano. Muitos dependiam do turismo nesse território insular chileno de 8 mil habitantes, localizado a 3.500 quilômetros do continente, de onde vinha quase tudo consumido na ilha. Mas em março de 2020, as autoridades fecharam o acesso à Páscoa. Ficamos sem nada, ficamos ao vento, mas conseguimos plantar. É a única coisa que tínhamos que fazer: plantar legumes e levar para a feira. Olga recorreu à agricultura e à pesca para sobreviver, como seus ancestrais. Ela foi uma das muitas que aderiram a um programa governamental que dava sementes para a população plantar. O que uma família não consumia, dava para a outra, que por sua vez também compartilhava o que conseguia na colheita. A questão ambiental e humana havia se perdido um pouco. Houve uma desconexão. Graças à pandemia, paramos um pouco com isso e relembramos todas as tradições, todas as boas práticas que foram passadas de geração em geração. Tudo isso tem a ver com os valores da nossa visão de mundo Rapa Nui. Agora, as autoridades querem otimizar os recursos naturais e priorizar o trabalho dos habitantes da ilha sob códigos culturais, como o Tapu, um regulamento ancestral que promove a solidariedade. E com a retomada dos voos, após 28 meses de isolamento, os moradores não querem que a rotina volte a ser como era antes. Em outras palavras, vamos continuar com o turismo, mas espero e pessoalmente acredito que aprendemos a lição de que novas gerações virão e que tudo é cíclico. Nossos netos podem sofrer isso. Se Deus quiser, não, mas talvez eles se deparem com essa lição da nossa história. Que tenham cuidado, não temos uma bonança econômica onde tudo é fácil. Durante a pandemia, os Rapa Nui também refletiram sobre a necessidade de cuidar dos recursos naturais afetados pelas mudanças climáticas, como água e energia, e também do seu maior símbolo. A ilha tem mais de 900 moais, lendárias estátuas de rocha vulcânica, esculpidas pelos antigos polinésios Rapa Nui. Agora, as autoridades analisam como parar a degradação dos moais, desencadeada pelas chuvas, pelos ventos fortes e pelo impacto das ondas do mar. E depois do intervalo tem futebol no RB Notícias. O volante Casimiro se emociona na despedida do Real Madrid. E o primeiro árbitro da FIFA, declarado homossexual, abre o coração e deseja um esporte sem preconceitos. É logo depois do intervalo, é aqui na RB Notícias. Até já.